O Warren Buffett está de volta, e o recado que ele deu em uma de suas cartas é claro: a próxima década pode ser uma década perdida. E o que isso quer dizer? As empresas elas podem ter retornos reais próximos de zero dentro do mercado acionário, exatamente como aconteceu na bolha.com. No início dos anos 2000, muitos chamavam o Buffett de ultrapassado, um dinossauro dos investimentos e que não via o poder da internet na vida das pessoas. E hoje a gente está vendo a mesma coisa. Muitos investidores estão batendo a carteira do Buffett nos últimos anos e novamente estão colocando ele em um patamar inferior de investimentos, dizendo que o mercado não é o mesmo e mudou muito e ele não está acompanhando toda essa evolução. Mas quem entende de investimentos sabe que apostar contra ele, historicamente, sempre foi uma jogada cara. E o que muitos não sabem é que realmente os maiores ganhos da carteira do Buffett não foram em momentos de calma ou de euforia de mercado, como a gente está vendo hoje. Os anos em que o mercado não para de subir e renova máximas históricas sequenciais, as ações da Berkshire muitas vezes nem batem o S&P 500. Porém, em momentos que o pânico toma conta de mercado e gestores de fundo devolvem muitas vezes todo o lucro de anos, isso não acontece com o velhinho. E são esses momentos que a carteira dele mais se potencializa e bate o índice. É exatamente isso que eu quero mostrar aqui, o que ele está fazendo agora com o seu portfólio, como que ele está se preparando para eventos de crise e como ele se preparou em eventos de crise passado. E por que isso pode ser um sinal de que uma nova crise está no horizonte do mundo. Primeiro, vamos entender o que está acontecendo hoje no mundo. Em 2024, o Buffett já estava achando o mercado caríssimo e vendeu mais de 300 bilhões de dólares em ação e direcionou para fazer caixa. Basicamente, ele está sentado em uma montanha com mais de 350 bilhões de dólares, esperando alguma coisa acontecer no mercado. Enquanto isso, ele está deixando aplicado em títulos de curtíssimo prazo, que funcionam basicamente como uma liquidez diária, rendendo para ele mais de 12 bilhões de dólares por ano. Mas o que importa de tudo isso é a mensagem que ele está passando para o mercado. A última vez que ele fez esse tipo de movimento foi em 1999, no auge da bolha da internet. Naquele ano, e em sua carta anual, ele disse que os preços das ações estavam completamente descolados da realidade. O indicador que ele mais gosta é chamado de Buffett Indicator, que compara o valor total do mercado de ações com o PIB dos Estados Unidos, e ele estava em 140%. Esse já era um número muito elevado. E todo investidor que gosta de avaliar esse indicador específico sabe que quando ele ultrapassa 100% significa que as ações já começam a ficar sobrevalorizadas, ou seja, caras. Nessa época foi o início do boom da internet. Estava sendo projetado que a internet cresceria de forma exponencial e avassaladora. Não que isso não tenha acontecido, mas não da maneira com que foi projetado naquela época. Algumas empresas eram precificadas baseadas na quantidade de pessoas que entravam em seus sites. E-mails eram inovações fantásticas e via-se que iriam mudar o rumo da civilização para sempre. Para mim, entra uma questão interessante nesse processo, que é que mesmo você estando certo em relação a algo, nem sempre vai acontecer na velocidade e na proporção que você imagina. O mercado naquela época precificou muito antes uma coisa que viria a acontecer gradualmente na sociedade. Isso fez com que houvesse uma antecipação muito grande de um resultado, gerando basicamente uma bolha. E o que aconteceu em seguida? No ano de 2000, o mercado entrou em colapso. O Nasdaq, que é um índice de tecnologia, caiu 78%. O S&P 500 perdeu quase metade do valor em 3 anos. E aquilo que chamava de nova economia acabou virando pó. E sabe o que aqueles investidores que falavam de Buffett na época? A maioria a gente nem sabe o nome e nem tão mais no mercado. Mas o que parecia teimosia era na verdade disciplina. Buffett protegeu sua carteira e caiu muito menos que o mercado. Nos anos seguintes, comprou ativos extraordinários a preços de banana. Em 2008, a gente tem outro exemplo em que o mundo financeiro entrou num colapso total. O estouro da bolha imobiliária americana fez gigantes como o Lehman Brothers e o Bear Stearns quebrarem. Os mercados praticamente travaram de crédito e a confiança global desapareceu. A bolsa americana caiu 38% só naquele ano.
e investidores em pânico vendiam tudo, acreditando que o sistema financeiro inteiro poderia ruir. Foi nesse momento que Buffett mostrou mais uma vez a diferença entre ter caixa e estar exposto ao desespero. Enquanto fundos de hedge precisavam liquidar as posições para honrar os resgates, o Buffett tinha bilhões guardados, líquidos e seguros prontos para usar. Essa paciência deu para ele um poder de negociação absurdo. Ele injetou 5 bilhões de dólares no Goldman Sachs em troca de ações preferenciais que pagavam 10% de dividendos ao ano, uma coisa que nunca ia acontecer em tempos normais. Nessas negociações, simplesmente ele tinha muito poder. Provavelmente, se ele não injetasse dinheiro em alguns bancos, eles podiam até quebrar. E com o Bank of America foi parecida a lógica. Ele entrou quando o mercado duvidava até da sobrevivência dessa instituição. E depois de alguns anos, ele recebeu dezenas de bilhões de dólares de lucro. Esses acordos não foram apenas boas compras que ele fez, mas são exemplo de como ele converte crise em vantagens muito favoráveis para ele. Enquanto a maioria dos investidores lutava até para não afundar, ele se transformou no Banco de Wall Street, emprestando confiança e capital a algumas instituições estratégicas que se tornaram muito favoráveis para ele no futuro. Esse episódio consolidou a sua imagem como alguém que não apenas sobrevive em crashes, mas multiplica o patrimônio justamente quando todo mundo está desesperado. Agora a gente vai olhar para o presente. O Buffett Indicator agora está em níveis nunca alcançados antes. Ele está na faixa de 203%. E mais uma vez com isso, a gente vê o mesmo cenário acontecendo. Empresas negociadas a preços colossais, absurdos. Expectativas que em 3 ou 4 anos a inteligência artificial domine o mundo. Empresas hoje que são de inteligência artificial já têm uma vantagem e um valuation extra só por ter essa palavra no seu nome. Assim como a internet cresceu, a inteligência artificial também vai crescer e, para mim, de forma exponencial. Mas isso não significa que os preços atuais façam sentido. A euforia no mercado é real e sempre que há euforia é uma questão de tempo para vir um crash. E como que o Buffett age nesses momentos? Ele sempre repete, é impossível acertar o tempo do mercado, mas é possível se preparar para quando ele acontecer. O Buffett não é novato no mercado, a gente já tem um histórico bem grande para entender que ele sabe o que faz. A gente tem o exemplo de 2020, 2008, 1999, 87, 73. Os estudos que eu fiz mostram que o padrão sempre é o mesmo. Nos anos de alta, Buffett anda em linha com o mercado, às vezes até fica atrás, mas quando o crash chega, ele perde muito menos. E nos 2 anos seguintes, sua carteira dispara muito mais que o índice. É nesses momentos que a curva dele explode e explica os resultados dele no longo prazo. Não é porque ele acerta todos os anos, é porque ele protege nos anos ruins e entra forte nos anos de crise do mercado. E como que ele consegue fazer isso? A estratégia dele é extremamente simples, mas muito difícil de executar. Ele acumula caixa quando o mercado está em euforia. E quanto mais está em euforia, mais ele acumula. Essa é a sua principal forma de proteção. Ele atualmente não usa derivativos ou estruturas sofisticadas de hedge. Ele acumula liquidez. E quanto mais o mercado sobe, mais ele vende. Mas ele vai descascando essas posições vencedoras. Hoje o Buffett está com uma posição de caixa que é a mais alta da carreira dele. E isso é simplesmente disciplina. Charlie Munger, que era um dos seus principais companheiros de investimento, ele resumiu de uma forma interessante todo esse contexto do Buffett. Ele falava que o grande dinheiro ele não era feito comprando e vendendo ações, e sim esperando. O Buffett nunca tentou adivinhar topo ou fundo do mercado, ele simplesmente sabia que o mercado é cíclico, que as crises voltam e que o melhor investidor é aquele que está pronto para comprar quando todo mundo está em pânico. E por isso que ele tem 2 regras. A número 1 é não perca dinheiro e a 2 é nunca se esqueça da regra número 1. E no final, o que faz diferença não é ganhar todos os anos, é sobreviver nas quedas e apostar a favor das crises. Eu fiz esse vídeo para mostrar que ter uma carteira balanceada e estruturada para esses momentos é essencial. E é óbvio que os meus vídeos eles não vão ter tantas visualizações como o de alguém que fala exatamente o que você quer ouvir, que vai subir indefinidamente.
Mas só o tempo mostra que a paciência e a preservação de capital são as formas mais eficientes de ganhar dinheiro no longo dos anos. Para você que ficou até aqui, eu quero te dizer uma coisa. Você já sabe exatamente o que precisa fazer. Você já entende os riscos sistêmicos que a gente está vivendo e provavelmente já viu outros vídeos meus explicando em detalhe o que eu acho do momento atual que a gente está vivendo. Agora eu quero te convidar a dar um próximo passo nos seus investimentos. Preencha um formulário para falar diretamente comigo. Assim eu consigo entender a sua carteira e estruturar a melhor forma de proteger o teu patrimônio. Se você não me conhece, eu opero estruturas e faço a gestão de risco de carteira utilizando opções. Geralmente essas operações são realizadas somente por players gigantes dentro do mercado, que sempre ganham quando essas crises vêm. Esses momentos não são só para preservar capital, mas também para lucrar enquanto o mercado desaba. Então preencha lá o formulário que nós dois vamos conversar e desenhar a estratégia certa para sua carteira. A gente se fala em breve.